por gentileza, meus queridos. Já pega a sua Bíblia em mãos aí nessa hora, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. É um privilégio estar aqui convosco. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E nós estamos aqui por Cristo, amém? Amém. Diga, eu estou aqui, por Cristo. Por Cristo. Amém. É Ele que nós viemos buscar. E a palavra do Senhor nos encaminha para Ele. Amém? Amém. E é pela palavra do Senhor que a gente se encontra com Cristo. Amém? Amém. E é uma maravilha, queridos, podemos estar assim. Nós estamos na campanha Desatando o Nó pela Fé. Amém? Tem nó aí para desatar, sim ou não? Sim. Tem bastante, né? Muito. Tem nó de marinheiro para desatar? Tem nó de escoteiro para desatar? Sim. Tem nó de pescador para desatar? Tem. Tem, um bocado de nó aí. Tem nó cego também? Tem. E vai desatar, diga, vai desatar. Vai desatar. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Porque no nome de Jesus tudo é possível, queridos. No nome de Jesus tudo é possível. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu preciso meditar com a palavra do Senhor e compartilhar essa meditação com você, tá? E eu quero convidar você já para abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Livro de Josué, lá no capítulo 2. Tá? Livro de Josué, o livro histórico de Josué. Tá? No capítulo de número 2. Livro de Josué, capítulo de número 2. Nós estaremos desenvolvendo aqui um raciocínio, tá certo? Porque nós precisamos nos respaldar na palavra. Amém. Amém? Amém. O tema da mensagem é: a decisão é minha. Você pode repetir comigo? Diga, a decisão é minha. A decisão é minha. Mas foi fraquinho demais, gente. Pelo amor de Deus. Diga com força assim, a decisão é minha. A decisão é minha. Pronto. Nós vamos ver pela palavra do Senhor que Deus nos dá direito de decisão. E somos nós que vamos fazer as escolhas na nossa vida. Amém? Já abriu aí Josué, no capítulo 2. Nós vamos mencionar a partir do versículo 1. Mas antes disso, olha aqui para mim. Deixa abertinho aí Josué, tá? E olha aqui para mim. Eu quero que a gente possa juntos nos contextualizar para que a gente possa desenvolver aqui o raciocínio, tá? Que momento é esse que a gente vai ler? Esse momento, tá? É exatamente o momento aonde, depois de Josué ter assumido o governo, a liderança do povo de Israel, porque Moisés tirou o povo de Israel lá do Egito, sim ou não? Sim. Pois é, Moisés tirou com a ajuda de Deus, teve lá as pragas lá no Egito, não é isso? Depois Deus abre o mar vermelho e pelo deserto Deus dá àquele povo a provisão, não é? Livramentos. Deus dá o alimento e dá também a água no deserto, certo? E aí aquele povo atravessa o deserto, que era para atravessar em 40 dias. Atenção, ó. O povo deveria atravessar aquele deserto durante 40 dias. E eles ficaram 40 anos. Por quê? Por causa da dureza do coração, tá? E por causa também da murmuração. Diga, murmuração não! Murmuração não. Nós temos que aprender isso. Que tá aí uma coisa que Deus não gosta de murmuração. Mas pensa no povo que reclama é a gente, queridos. É ou não é? Quem sabe de mim é a pastora Nele. Mas pensa que eu ouço também um bocado de coisa. Quem é que já ouviu murmuração? E quem é que já murmurou? Porque o ser humano é dado a esse negócio, irmão. Reclamar é bom, é ou não é? Porque o ser humano reclama? O ser humano reclama porque ele fica atrás de carinho. Ele quer alguém para ficar lá, tadinho dele, tadinho dela, tadinho do bebê, né? Tadinho da bebê. Não é assim? Porque nós ficamos procurando por carinho. A verdade é que Deus não gosta desse nosso comportamento. Porque Ele já deu o Espírito Santo de Deus para nós, para nos acarinharmos. E parece que o Espírito Santo parece que não é suficiente, não é? Parece que a gente precisa de reconhecimento humano. A gente precisa que o homem olhe para nós e diga, olha, você, ó. Já não basta como Deus nos vê. E nós precisamos fechar um pouco os nossos olhos carnais e começar a abrir nossos olhos espirituais para ver a grandeza do carinho de Deus para conosco, queridos. O Espírito Santo, olha, pensa no valor do Espírito Santo em nós. Pensa que o Senhor envia anjos para nos guardar, queridos. Pensa.
Pense que nós temos as asas do Altíssimo para nos esconder, o esconderijo. Salmo 91 fala isso, que eu vou entrar no esconderijo, debaixo das asas do Altíssimo. Olha, pensa na grandeza disso. E a gente quer reconhecimento humano. Infelizmente isso entristece o coração do Senhor. Aquele povo era para atravessar durante 40 dias o deserto e ficaram 40 anos. Deus renovou aquela geração. Aqueles que saíram do Egito morreram, pereceram no deserto e Deus levantou uma nova geração. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Tá? Agora Josué como líder do povo de Deus, porque Moisés é morto. E agora a primeira empreitada que Josué tem é atravessar o Rio Jordão e enfrentar a primeira fortaleza, que é Jericó. Deus abre o Rio Jordão como abriu o Mar Vermelho. Eles atravessam a pés enxuto, seco. Olha a grandeza da obra, Deus provando, eu fui com Moisés e sou com Josué. O povo atravessa o Jordão e se depara agora com aquela grande fortaleza. Imponente. Imponente, queridos. Intransponível. Porque não tinha como atravessar. Aquele povo veio pelo deserto, foram escravos, não aprenderam a guerra, não aprenderam a batalhar, não aprenderam a lutar. Eles eram pessoas nômades, sem fundamento nenhum em batalha. Eles estão agora diante de uma cidade imponente, com muralhas gigantescas, soldados fortemente armados, arqueiros com flechas na mão. E agora Deus vai dar estratégia para Josué poder vencer aquela muralha. Antes disso, queridos, antes do confronto, antes de enfrentar aquela grande cidade, Deus fala com Josué para que ele pudesse enviar 2 espias. E quem eram os espias? Eram 2 hebreus que foram lá para poder ver a cidade e trazer a informação para Josué de como era a cidade, de como estava estruturada, a guarda, como funcionava. Está me entendendo o que eles eram? Na verdade, hoje seriam chamados de X9. Não é? Que eles foram lá para observar e trazer a informação de como estava a estrutura da cidade. O que acontece é que esses 2 espias, eles entram pela cidade, tá? E é agora aonde nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. O texto diz: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousou ali. Olha aqui para mim, queridos. Esses 2 espias não eram bobos, não. Por quê? Porque ao entrar pela cidade de Jericó, eles foram direto para o lugar onde as pessoas mais fofocavam. Aquele tempo era um prostíbulo, era uma casa noturna. Hoje em dia é um salão de beleza, certo? Pensa no lugar onde tem fofoca, é salão de beleza. Estou falando besteira? Não. Pensa um lugar, irmãos, aonde os assuntos correm solto. É salão de beleza. E não é só salão de beleza não, barbeiro também. Porque homem, como dá para ser fofoqueiro, é pior do que mulher, não é? Pensa que os assuntos vai e rola de tudo. O que acontece é que esses espias entraram dentro de um prostíbulo. E quem era a dona do prostíbulo? Uma mulher chamada Raabe. Lá, naquele lugar, os espias adentram. O versículo 2 diz assim: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Alguém dedurou que tinha 2 espias lá, para o rei, certo? Versículo 3 diz: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram.
Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Isso é ela dizendo, viu, queridos? Não sei para onde foram. Ide após ele depressa, porque os alcançareis. Versículo 6 diz assim: ela, porém, os fizera subir ao eirado, ou seja, ao terraço, e os escondera entre as canas do ninho, que haviam dispostos em ordem no eirado. O que Raabe fez? Quando vieram os soldados do rei da cidade atrás de Raabe, para saber onde estavam esses espias, por quê? Um estranho a gente conhece logo, não é? Engraçado que o pessoal, os europeus vêm para aqui, os alemães, os ingleses, os portugueses vêm para cá, né? E aí bota a roupa igual a gente, né? Bota o bermudão, a camisa do Brasil e acha que ninguém está sabendo que ele é de fora. Só a cara já diz que não é daqui, sim ou não? Eles sabiam quem era estranho, porque a cara não negava que era de judeu, certo? Quando o rei ficou sabendo, mandou soldados lá na casa de Raabe, porque ela era uma estalagem. Mas Raabe o que fez? Ela pegou esses espias antes desses soldados virem e escondeu eles no terraço, no meio justamente das varas de cana que eram utilizadas para enrolar a lã depois que se tornavam fios, tá certo? E eles ficaram escondidos ali entre aquelas canas. Ela faz com que esses soldados corram depressa, porque se eles andassem depressa iriam alcançar. Na verdade ela mentiu. Ela mentiu. A Bíblia diz assim, ó, versículo de número 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, que eles achavam que iriam encontrar no caminho, que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fecharam-se a porta de entrada da cidade. Tá? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Vou repetir o que Raabe disse para eles, antes deles dormirem. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E diz mais assim: e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Deixa eu explicar até aqui. Essa mulher, sendo dona de uma estalagem de prostituição, e como eu falei, é lugar de muita conversa, ela sabia ou não sabia como Deus tirou o povo hebreu do Egito? A notícia chegou, o Senhor não chegou para ela. Ela sabia, inclusive, que Deus abriu o Mar Vermelho. Ela não viu, mas a notícia chegou que o Mar Vermelho se abriu. A notícia chegou para ela, e ela sabia, queridos, que Deus havia dado ao povo hebreu toda a Canaã. Toda a Canaã. E que aquela região seria do povo de Deus. Sabia ou não sabia? Sabia. O que é interessante, queridos, é que Raabe se comporta diferente de toda a população da sua cidade. A população da cidade queria desbaratar o povo de Deus. Ora, falta de juízo. O Egito era mais poderoso e não conseguiu conter o povo de Deus por causa da mão poderosa do Senhor. Como é que Jericó conseguiria embargar o crescimento e o progresso do povo de Deus? Raabe é ajuizada, sim ou não? Sim. Muita gente taca a pedra na Raabe pela prática da prostituição, a forma que ela tinha para sobreviver. Mas pensa numa mulher inteligente e ajuizada. Ela definitivamente tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de querer se tornar amiga do povo de Deus. Ela vinha de uma nação pagã, queridos. Ela era idólatra. Ela tinha conceitos completamente diferentes, práticas completamente diferentes. E a prática é tão ruim de Jericó, tão ruim daquele povo,
que Deus mandou matar todo mundo da cidade. Mas Raabe era uma mulher inteligente, olha. Porque ela estava disposta a tomar uma decisão. O tema da mensagem é: a decisão é minha. Diga assim: a decisão é minha. A decisão é minha. Amém? Amém. O texto se desenrola agora a partir do versículo 11 e diz assim: ouvindo isto, não, versículo 12. Ela conta as notícias que chegou até a cidade, como o povo estava desfalecido por como Deus agiu através do povo, do seu povo lá no Egito. E agora diz assim no versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor. Olha aí, ela não pediu pelos deuses dela, não. Ela pediu pelo Deus dos espias. Olha que coisa espetacular, queridos. Ela não conhecia Deus, mas ela sabia do nome de Deus porque tinha ouvido falar do seu poder, do poder maravilhoso lá no Egito. Ela passou a crer sem conhecer, por causa das notícias. Por isso que a igreja ela precisa dar testemunhos, queridos. Por isso que nós precisamos falar para as pessoas das maravilhas que Ele faz na nossa vida. Porque tem gente que vai passar a crer mesmo sem conhecer, mas vai ouvir e vai gerar no coração o desejo de acreditar nesse Deus poderoso, simplesmente por ouvir. O interessante é que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Entende como os testemunhos são importantes? Nós não podemos guardar os testemunhos para nós. Nós temos que contar os testemunhos para as pessoas. Raabe agora diz no versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Não é isso? E que me dareis um sinal certo. Ela está dizendo assim: eu serei honesta e eu quero a vossa honestidade comigo. E ela diz ainda assim no versículo 13: de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Olha aqui para mim, queridos. Diga: a decisão é minha. A decisão é minha. Raabe está exatamente no momento de tomar uma decisão. Ou ela morre com sua família junto com o seu povo, ou ela vive com a sua família, mas renunciando o seu povo, renunciando sua cultura, renunciando sua fé, renunciando suas crenças, e agora entendendo: eu terei uma fé nova, eu terei um povo novo, eu terei um comportamento novo, eu terei uma vida nova. Entende? A decisão. Diga: a decisão é minha. A decisão é minha. Nós temos o direito de decisão, queridos. É Deus quem nos dá esse direito. Ela poderia simplesmente ser, né, arrogante a ponto de dizer: não, eu vou ficar com o meu povo, eu vou ficar com a maioria. Às vezes a gente prefere ficar com a maioria, é porque a maioria está fazendo alguma coisa que a gente não vou ficar do lado da maioria. Mas quem disse que é a maioria que está certa? Quem disse que a maioria é que está fazendo a coisa correta? Raabe, perante o seu povo, ela é minoria, sim ou não? Sim. E ela agora propõe um pacto, uma aliança, aquele negócio da palavra. Eu empenho a minha palavra se vocês empenharem vocês. O que acontece depois? Diz assim o versículo 14: então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Houve ali um pacto, sim ou não? Sim. Eles disseram: você fica calada, você fecha o bico sobre o projeto da gente vir aqui invadir e conquistar. E se você fechar o bico, se você ficar calada, nós usaremos de misericórdia com você e nós livraremos você e a sua família da morte. Houve ali um pacto, sim ou não? Sim. Aquela mulher acreditava no poder de Deus para aquele povo com pau e pedra
ganhar aquela fortaleza, querido, sim ou não? Sim. Pensa que qualquer um da cidade, se fosse contar a história, o quê? Esse povo com pau e pedra entrar aqui nessa fortaleza é impossível. Mas Raabe sabia o que Deus fez lá no Egito, querido. As 10 pragas, como Deus abriu o Mar Vermelho, e sabia também como Deus abriu o Rio Jordão, querido. Ela sabia que Deus era poderoso para destruir aquela muralha sem precisar fazer nada, assim ou não? Ela estava crendo no Deus dos hebreus só pelas notícias que os viajantes traziam para ela. Olha como ardia no coração dela em acreditar no poder de Deus, queridos. Quantas vezes, queridos, muitos crentes não confiam em Deus a esse nível, né? Muitas vezes crentes não confiam em Deus a esse nível. Muitas vezes crentes até abandonam Deus, em muitos casos, porque não confiam em Deus a esse nível. Essa mulher mostrou que ela cria em Deus, irmãos, e era 100%. Não tinha sombra de dúvidas de que ela acreditava no Senhor. Tá certo? Versículo 15 diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Olha aqui para mim, queridos. Diga assim: Raabe morava em cima do muro. Isso é um detalhe importante, queridos. Por quê? Porque mais tarde a gente vai ver a relevância disso. Então, repita comigo: Raabe morava em cima do muro. Pronto, ela morava em cima do muro da cidade. Tá? Ela provavelmente tinha uma visão, né, privilegiada, não é? Ela conseguia ver toda aquela terra de Canaã, né? Ela conseguia ter uma visão ampla da região, por ela morar em cima do muro, por sua estalagem, a sua casa está em cima do muro. Tá certo? Versículo 16 diz assim: e disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Versículo 17 diz assim: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos a terra não atares esse cordão de fio de escarlate à janela. Eles disseram o seguinte: pegaram um fio de escarlate, pegaram na verdade um pedaço de pano vermelho e disse para ela: quando nós viermos para a nossa missão de conquistar essa terra, que esteja na tua janela amarrado esse fio de escarlate. Queridos, eu quero me reportar ao Egito, aonde Deus mandou o povo celebrar a sua primeira Páscoa. E naquela celebração da Páscoa, eles teriam que pegar o sangue do cordeiro e pintar os umbrais da porta, que aquele vermelho simbolizaria quando o anjo da morte viesse naquela casa, ele não entraria, porque aquele sangue era tipificado o sangue do cordeiro. Aqueles homens fazem aquela mulher se comportar como uma judia, como se ela estivesse escrava no Egito, e ela era escrava, sim ou não? Escrava espiritual. E agora eles fazem ela tomar uma atitude como se ela fosse uma judia, pegando o fio de escarlate, um fio vermelho, um pedaço de pano vermelho e amarrando na janela. Por quê? Porque viria o mesmo anjo da morte que estava sobre o Egito, viria com o povo de Deus sobre Jericó. E aquele anjo, quando viesse sobre Jericó, certamente ao olhar esse fio vermelho de escarlate, ele passaria direto, porque era o pacto de Deus com o seu povo. Entende como Deus é maravilhoso, queridos? Maravilhoso. O que Deus faz a partir do momento que nós tomamos uma decisão? Diga assim: a decisão é minha. A decisão é minha. Aqui é estabelecido o pacto. Eles se vão. Ela cumpre a parte dela do trato, ela fecha o bico, não diz nada. E agora vem o povo de Deus para poder conquistar Jericó. E aí eu quero levar você nessa hora lá para o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, aí mesmo do livro de Josué. Capítulo de número 6. Aqui vem exatamente contando o relato do momento onde vai ser conquistada Jericó. O texto, ele nos mostra que Deus estabelece uma estratégia.
que o povo de Israel deveria circular em volta da muralha uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia deveriam de dar 7 voltas. Ao término da 7ª volta, os levitas deveriam tocar, não é? O shofar, dar um toque. O povo deveria gritar, e gritar em alta voz, e esperar pelo agir de Deus. Do jeito que Deus ordenou, o povo fez. No primeiro dia, deram uma volta em silêncio. Entende que tem momento que a gente tem que ficar calado? Mas vai ter um momento de gritar? Na segunda volta, no segundo dia, a segunda volta em silêncio. Eu imagino os soldados em cima da muralha com as flechas sem apontar, sem entender nada. Mas esse povo vem aqui, dá uma voltinha e vai embora. Entende que Deus é um Deus de estratégia? E quando Deus ele ordena para nós o que devemos fazer, é para confundir o diabo. Quando Deus ordena, nós devemos fazer e ficar calado. Quem está entendendo a palavra? Porque quando Deus dá estratégia, Ele está confundindo a estratégia do mal. Nosso Deus é um Deus estrategista. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não é para você entender, não é para a gente entender. É para a gente obedecer. E obedecer em silêncio. Deram no terceiro dia a terceira volta. No quarto dia a quarta volta. Eu acho que os soldados já estavam lá assim, rapaz, esse povo é meio doido da cabeça. Esse povo é pirado, rapaz. Não vou atacar não, vou ficar brincando aqui e ficar passeando. Eles já estavam com a sua autoestima muito elevada, porque o povo de Israel, o povo hebreu, não tinha armas, querido. Era pau e pedra que eles tinham na mão. Vocês sabiam disso? Eles não saíram do Egito com armas não, queridos. Pau e pedra. Pau e pedra. Chegou o 6º dia, talvez hoje eles venham atacar a gente, né? E de novo dá uma voltinha. É porque eles não sabiam o que iria acontecer no 7º dia. No 7º dia eles tiveram uma surpresa. Porque eles deram uma volta, eles já sabiam. Aí de repente eles dão outra volta. Eu falo, opa, tem alguma coisa estranha. E eles deram mais outra, e mais outra, e mais outra. E aí quando chegaram na 6ª, que eles pensaram, agora esse povo pirou de vez, rapaz. Porque estão tonto agora. Eles deram mais uma volta. A 7ª volta no 7º dia. E quando terminaram a 7ª volta, pararam todos de frente para a muralha. E começou a se ouvir um toque do shofar, bem alto tocando. E quando começou o toque do shofar, todo o povo hebreu começou a gritar com um alto grito, uma alta voz. E quando eles começaram a gritar, as muralhas começaram a tremer. Apareceram as rachaduras. E segundo os historiadores, a muralha não caiu. Porque cair é fazer isso, ó. A muralha é como tivesse sido implodida, ela fez assim. A muralha arriou. Muitos dizem que a muralha caiu. Alguns textos bíblicos dizem que a muralha caiu. Mas segundo os arqueólogos, a muralha, ela desceu. Quem está entendendo? Foi nesse momento que eles entram na cidade, matam todo o povo da cidade, homens, mulheres, crianças e até os animais, que Deus disse que não queria nem os animais daquela cidade. Olha quanta coisa ruim estava acontecendo naquela cidade. Deus repugnou até o ouro e a prata daquela cidade. Deus falou que não queria nada daquela cidade. Mas acontece algo interessante e eu quero compartilhar com você. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 22, o texto diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto os animais como velhos, todos meninos e velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Versículo 22 diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhes jurastes. Olha aqui para mim, queridos. Olha aqui para mim. Aonde é que o Raabe morava? Em cima do muro.
Mas o que aconteceu com o muro? E agora? Cadê Raabe? Se o muro caiu. O que a Bíblia está me dizendo aqui, queridos, está nos dizendo aqui que a muralha caiu, mas a casa de Raabe ficou lá em cima. A muralha caiu, mas a casa de Raabe... Eu queria ver essa cena, queridos. Eu queria tirar uma foto. Eu queria filmar esse negócio. Eu queria ter visto isso com meus olhos, querido. Imagina a muralha descendo e a casa dela sendo sustentada pela mão de Deus. E agora Josué manda os espias, vai lá agora e cumpre a tua parte do trato. Tire a mulher de lá, bem como a sua família e tudo que tens. E eu fico imaginando ele jogando a corda lá em cima, poder subir lá em cima, para descer Raabe daquele lugar aonde estava sendo sustentado pela mão de Deus. Diga assim: a decisão é minha. A decisão é minha. Raabe foi livre da morte, porque ela decidiu abandonar os conceitos dela. Porque se ela ficasse dentro da filosofia de ensino da família dela, ela estaria morta nesse momento. Se ela continuasse com as manias dela, estaria morta uma hora dessa. Se ela fizesse o que os amigos fazem, o que as amigas fazem, ela estaria morta uma hora dessa. Por isso que o homem e a mulher de Deus têm uma nova vida, nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Raabe tomou uma decisão, sim ou não? Vocês sabem o que Deus fez por Raabe a partir daí? Eu quero revelar para vocês o que Deus fez por Raabe. Deus fez algo por Raabe sensacional. Porque havia de Deus, ou há de Deus, um coração justo. Se nós preferirmos Deus, Deus vai nos surpreender com a sua mão poderosa. Se nós preferirmos Deus, as pessoas vão ficar de queixo caído e vão te perguntar: rapaz, o que houve, irmã? O que houve? E você vai encher o peito para dizer: Deus fez isso por mim. Aleluia. Se nós preferirmos Deus como Raabe preferiu, nós teremos vida e saúde para que as pessoas nos olhem e a gente dê o testemunho. Porque Raabe é um testemunho. E o testemunho que Raabe ultrapassa a nossa compreensão. Eu quero convidar você para abrir lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Isso, quando estiver pronto aí olha para mim. Raabe era o que antes da destruição de Jericó? Prostituta. Ela usava o seu corpo para que pudesse sobreviver. Não é isso? Ela decidiu abandonar o seu povo e escolher o povo de Deus. Ela resolveu abandonar seus deuses e escolher o Deus dos hebreus. Ela resolveu abandonar a sua vida para poder viver no meio do povo do Senhor. E por causa disso, Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obede, e Obede a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Olha aqui para mim, deixa eu explicar isso. Raabe, depois da destruição de Jericó, não permaneceu prostituta. Ela conheceu o Deus Altíssimo, Deus verdadeiro. E ela se casou. O texto aqui no versículo 5 diz que Raabe se casou com Salmão. E aí, Raabe teve um filho. O nome do filho? Boaz. Quem foi Boaz? Boaz foi o homem que se casou com Rute. Raabe teve um neto. O neto de Raabe, por nome Obede.
Raabe teve um bisneto. O nome do bisneto foi Jessé. E Raabe teve um trineto. O nome do trineto, Davi, o rei Davi. Ele foi neto de Raabe, porque ela tomou uma decisão nessa vida. Aleluia, Senhor! Aleluia, Deus! Que nos dá direito de decisão. Aleluia! De prostituta, a avó de Davi. De prostituta, a linhagem do Senhor Jesus. De prostituta a uma mulher reconhecida por toda a história e para sempre, porque está registrado nas Escrituras. Porque ela tomou uma decisão. Eu não sei se você está entendendo a palavra nessa noite. Está diante de nós o direito de tomar decisões. Raabe não sabia disso. Para ela não havia essa palavra que eu vou mencionar aqui agora. Mas para nós existe. Porque o livro de Isaías ainda não era escrito. Aliás, Isaías nem era nascido ainda quando aconteceu isso com Raabe. Deus levanta Isaías para escrever uma promessa. E essa promessa me alcança e te alcança. Você quer conhecer essa promessa? Então eu quero convidar você para a leitura do texto que está em Isaías capítulo 61, versículo 7. Profeta Isaías, capítulo de número 61 e versículo de número 7. A palavra do Senhor, através do profeta Isaías, me alcança e te alcança. Por quê? Porque nós temos a mesma fé de Raabe. Sim ou não, queridos? Sim. Nós temos a mesma fé de Raabe. A ela não havia uma promessa, mas para nós tem uma promessa. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, te darei dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O Senhor usa Isaías para dizer que se nós fomos envergonhados em algum momento da nossa vida, agora Ele nos promete dupla honra. Aleluia. Dupla Glória honra. a Deus. Verdade. E Ele diz mais: em lugar da afronta, Ele diz: exultareis na vossa herança. E sabe qual é a nossa herança? Diga: o Espírito Santo de Deus. Diga: a minha herança é o Espírito Santo de Deus. Diga: a minha herança é o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, diga: a minha herança é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor termina dizendo: Glória a Deus. por isso, na vossa terra possuireis o dobro. Oh, glória, aleluia. E tereis perpétua Alegria. alegria. Oh, glória, aleluia. Diga assim, nessa hora: a decisão é minha. A decisão é minha. Receba essa palavra no teu coração. Glória a Deus.